A doutrina é essa: Cristo é o profeta e, como redentor do seu povo, ele executa este ofício. Aqui ofício, como de profeta, né? Ao revelar a eles, ao povo, por sua palavra e espírito, a vontade de Deus para a salvação do povo. Para a salvação do povo. A primeira questão que nós vamos trabalhar em cima dessa doutrina é: quais as implicações da vontade de Deus revelada em Cristo a nós, para a nossa salvação? Qual é exatamente as implicações do fato de que a vontade de Deus ela é revelada a nós por meio de Cristo como profeta? Porque como é que nós poderíamos saber a vontade de Deus se não fosse por meio da revelação? Cristo é o profeta, porque é ele que revela a vontade de Deus ao homem. Tá certo? Ele que revela a vontade de Deus ao homem. Deixa eu abrir agora que vai dar certo. Essa é exatamente aquela frase que eu falei no início. Essa é a doutrina fundamentada no texto de Atos. Cristo é o profeta e, como redentor do seu povo, executa este ofício. Então, ele executa o ofício de profeta por ser ele o redentor do seu povo. Esse é um ponto importante, porque Jesus Cristo ele não era homem, ele não era dessa forma para a nossa redenção. Ele se tornou, ele foi equipado para redimir o seu povo. Então ele foi equipado com essas características para a redenção do seu povo. Ele executa este ofício ao revelar para eles aqui, eu botei aqui, eles aqui era para ser para ele, né, para o seu povo, por sua palavra e espírito, a vontade de Deus para a salvação deles. Então ele diz não apenas onde ele estava, quem é ele diz também qual é a vontade que ele revela, ele diz também como que ele revela e para que ele revela. Então, as características de Cristo como profeta se revelam exatamente aqui. Ele é o profeta, não é? E como redentor do seu povo, ele é aquele que redime o povo. Ele vai executar esse ofício. Como? Revelando a vontade de Deus ao povo. Através do quê? Sua palavra e espírito. A vontade de Deus, que ele vai revelar, para quê? Para a salvação dele. Então, aí tem todos os aspectos. O que ele revela, não é? E para que ele revela. Vamos aqui, rapidamente. Esse elemento, irmãos, aqui, essa informação é importante, porque nós vamos lidar com o conceito de onde Cristo estava. Cristo, diferentemente de qualquer outro profeta do Antigo Testamento,
Deus não precisava descer para falar com eles. Não é? No Antigo Testamento, os profetas, Deus descia para falar com eles. Deus falava com eles através de sonhos, visões. Eu falava com eles face a face. A diferença de Cristo para esse profeta é quem é Cristo. Onde ele estava, onde ele se posicionava para ouvir o que Deus tinha para dizer. Por exemplo, em João 1,18 diz assim, não é aquilo, ele não precisa subir aos céus para ouvir o que Deus tem para dizer ao seu povo. João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. É quem o revelou. Veja como é interessante, irmãos. Quem foi que revelou ao Pai? Jesus Cristo. E essa palavra revelar aqui, ela é literalmente a palavra que está no exegese no Novo Testamento, né? Assim, quando você fala fazer exegese do texto, é o quê? Você vai tornar claro um texto que não é tão claro. Você vai dar luz àquele texto, lançar luz sobre aquele texto. Então, ele está dizendo, você não pode conhecer a Deus se você não conhecer Cristo, porque é Cristo quem revela ao Pai. Então, o que Deus vai falar, o que Cristo vai falar acerca do Pai, não é aquilo que ele ouviu falar de alguém. Não é porque Deus disse a ele em sonhos. É porque ele estava juntamente com o Pai. Por exemplo, primeiro livro de Timóteo, primeira carta de Timóteo 3,16, diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Olha que coisa interessante. Ele foi manifestado na carne. Esse aqui diz respeito à natureza dele. A primeira natureza de Cristo é divina. Ele é Deus. Ele se torna homem. Tá certo? Quando ele diz ali que ninguém jamais viu a Deus, ele se refere, evidentemente, a Deus o Pai, né? Exatamente. Ninguém poderá vê-lo se não for por meio de Cristo. Sem Cristo ninguém pode ver o Pai. Na glória. Porque você vai ver Cristo. Deus é Espírito, ninguém vai poder ver o Espírito, né? A gente vê Deus por meio de Jesus Cristo. E também a questão de já que Deus é um ser infinito, não tem condições de determinar, ele é isso aqui, né? Entendeu? Ver, dizer isso, ele é isso aqui, já que é um ser infinito, né? Na sua existência, no seu ser. Mas tem condições a gente faz isso naquilo que ele se revela. Porque aí o infinito não é ilimitado, não é indefinido. Porque aí você está falando mais, ele é indefinido, não infinito. Você não pode definir. Não, a gente não pode definir. A gente não pode ele ter não definição total, plena. Perfeito. Nosso pensamento. Perfeito. Deus é um ser infinito nesse sentido. A gente define Deus naquilo que ele se deu a conhecer. Perfeito. Isaías 55, verso 4. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. João 3, verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Não é? Então, a ideia é essa: ele não desceu, ele está lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você vai conhecer a glória de Deus por meio da face de Cristo. Não há como você conhecer. Então, esse conhecimento, a implicação de que Cristo revela a vontade de Deus, está parte do princípio de quem Ele é. E onde Ele está. Ele não existe revelação paralela, não. Tá certo? Deus não veio falar com Ele, Ele está lá. Tá certo? O que é esta vontade de Deus que Jesus Cristo revela? O que é esta vontade? Atos 20, 32 diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Veja bem, a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados.
O que é que nós sabemos que ele revela aquilo que ele conhece como profeta, não aquilo que ele ouviu falar. Porque, por exemplo, João diz que ele é Deus, não é? Então ele não apenas estava com Deus, mas ele também é Deus. Então ele conhece toda a vontade de Deus. Mas a questão agora é: o que é que ele conhece, que ele revela para nós? O que é que ele revela para o homem? Que conhecimento é esse que o profeta dá ao homem? Não é? Cristo faz conhecido para nós o nosso estado original. Quer dizer, ele torna conhecido a nós o nosso pecado, o nosso estado original. A condição em que nós fomos criados. Irmãos, isso aqui é importante. Nós fomos criados sem pecado. Mas nós não saberíamos isso se não fosse revelado. Porque isso não é questão da imaginação do homem, não. Está revelado na Bíblia. Porque a podridão do nosso estado que nós nos encontramos, jamais vamos imaginar que um dia nós somos bons, se não fosse revelado pelo próprio Deus. Esse é o conhecimento que Deus nos dá. Nós aprendemos na Escritura que nós fomos criados sem pecado e que Deus nos tinha em justiça antes da queda, antes da entrada do pecado no mundo. E essa informação é dada pelo próprio Deus. Não é? Nós não podemos encontrar fora de outra verdade. A outra verdade: Cristo nos revela a nossa miséria e desgraça pela queda. Uma coisa ele nos revela, ele nos faz entender o que nós éramos. Agora ele nos faz entender também o estado que nós nos encontramos depois da queda. O homem, pelo pecado, perdeu a comunhão com Deus, caiu debaixo de sua ira e maldição, e é sujeito, ou está sujeito, à miséria temporal e eterna. Esse é o estado que nós nos encontramos. Essa é a revelação que nós temos. Nós aprendemos, não é, pelo profeta, não é, por Cristo, que essa é a nossa situação. Na raça humana, nós estamos sem comunhão com Deus, estamos debaixo da ira e da maldição dele, e estamos sujeitos à condenação temporal e eterna. Podemos cair nisso, estamos debaixo disso inequivocamente. Como é que eu vou saber disso, se não for revelado por Deus? Olhe para as religiões que não têm revelação de Cristo. Como é que eles lidam com a mazela do pecado? Como sacrifício, obras. Eles expurgam seus pecados por meio das suas realizações. Não é? A ira de Deus é tão grande assim para eles? Não, porque se fosse como a Bíblia revela, eles não fugiriam dela por meio do caminho que eles criaram. Eles fugiriam de outra forma. O caminho que eles criaram para fugir da ira de Deus revela que eles não conhecem a ira de Deus. Esse profeta revela categoricamente quem é Deus. Ele revela qual é a vontade de Deus ao homem. E essa vontade, ela está descrita aqui. Não é? Outro princípio da revelação. Cristo nos revela a nossa infeliz impotência e incapacidade de fazermos alguma coisa por nós mesmos. Esse é um ponto importante, veja bem. Ele revela que nós fomos criados sem pecado, revela a queda e a situação do pecado, agora que nós nos encontramos, e revela também que nós não temos o que fazer para resolver esse problema por nós mesmos. Veja esse texto de Oséias 3:9, é extraordinário. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Quer dizer, o socorro vem de mim, a ruína vem de ti, mas o socorro vem de mim. O socorro não vem de vocês. Em outras palavras, vocês não podem fazer nada para poder livrar vocês da situação que vocês se encontram. Essa é a revelação. Quem, irmãos, qual é o conhecimento humano que vai destruir a soberba humana dessa forma, senão a própria revelação de Deus? Quem vai querer entregar para outro o destino da sua vida, o rumo da sua vida? Não é? Porque é isso que nós somos chamados diariamente, todo o controle da sua vida. Controle a sua situação, saiba onde você quer chegar.
e você aprende o Evangelho que você não tem condições nenhuma de ajudar a si mesmo, ajudar-se. Porque o estado que você se encontra é de ruína total. A tua ruína vem de ti, mas o teu socorro vem de mim. Oséias 13, versículo 9. Cristo também revela como profeta que existe um caminho e um método estabelecido nas adoráveis profundezas da sabedoria divina. Existe um caminho e um método estabelecido. É interessante. Esse é o profeta. Não é? Isso é importante. Quando Cristo se revela como profeta ao ímpio, não é? Ele apenas sabe o que ele tem que fazer, mas não sabe como fazer. Ele se revelou dessa forma a Caim. Você tem que fazer isso, Caim. O mal está à tua porta, te cumpre dominá-lo. Mas não revelou para ele o que ele tinha que fazer para fugir do mal. A verdade é revelada, mas não revelada na sua plenitude. O profeta, por isso Cristo é o profeta. Quando ele se revela, e por isso quando ele se revela como profeta, ele se revela para executar a redenção. Quando ele vem redimir o seu povo como profeta, ele revela todo o conselho de Deus. O que eu era, o que eu me tornei, o que eu não posso fazer e qual o caminho que eu tenho que seguir. Mas não é só isso. Ele mesmo vai aplicar isso ao nosso coração. O trabalho dele é pleno, é perfeito, como profeta, se revelando ao homem. Ele revela para nós que ele é pleno e suficiente Salvador. Ele é o Salvador suficiente. Veja bem, Hebreus 7, 25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. E aí é a palavra de poder do profeta. Esse profeta, irmãos, não é? Que tem o seu sentido lá na criação, que fala e a coisa acontece. Haja luz e houve luz. Fala e acontece. Fala e acontece, fala e a coisa vem à tona, se torna realidade. É o profeta que diz que viria um Salvador, e veio um Salvador. É o profeta que disse que Israel seria destruído pela Babilônia e foi destruído pela Babilônia. É o profeta que diz que eles seriam restaurados por meio do Império Medo-Persa, foram restaurados pelo Império Medo-Persa. É o profeta que fala, mas a origem disso está ali. É o Deus que fala e a coisa acontece. E isso não tem maior expressão que em Cristo. Quando eu lembro lá do texto extraordinário, lá, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele diz, antes de chamar Lázaro, ele diz: Pai, obrigado, porque tu sempre o quê? Tu sempre me atende, sempre me ouves. O que eu peço, o Senhor faz. Eu sempre peço e o Senhor sempre faz. A palavra e a realização. Porque ele é suficiente, ele é pleno, ele é poderoso Salvador. Quando ele se revela para redimir o seu povo, ele se revela assim, como um profeta poderoso que fala e acontece. Que chama à existência as coisas que não existiam. Como profeta, ele revela exatamente isso. Ele nos revela também, irmãos, que devemos ter união com ele através da fé, ou não teremos nenhum benefício por seu sangue. Isso aqui é impressionante. Esse texto aqui, primeira carta de João 5,12, é muito claro. Ele diz assim: aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Se nós não nos unirmos, estivermos com ele, unidos com ele, através da fé, nós não
a obra dele não terá nenhum benefício sobre nós. Ele nos ensina isso. Ele não apenas ensina que tem que ser assim, ele diz que essa relação tem que ser pela fé. Essa união tem que ser pela fé. A união mística. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem. Ele nos ensina que devemos crer nele, recebê-lo como nosso Salvador e Redentor, descansando apenas nele para a vida e salvação. E aqui é um ensino clássico, não é? É clássico, não é? Você tem esse descando aqui, não é descando, não é descansando, viu? Menino, esse negócio que ele quer ser. Eu resolvi corromper o computador todo. Para a vida eterna. Cristo, como profeta, ele ensina toda a vontade de Deus em todos os aspectos. Alguma pergunta sobre esse ponto, irmãos? Alguma dúvida sobre esse ponto? Alguma colocação? Faça agora. Só o segundo ponto. Diga. Só o segundo ponto, ele nos mostra qual é a consequência do que aconteceu conosco. Tem uma palavra lá, a miséria temporal e eterna. Então, para que eu sei, para que eu reconheça que sou incapaz, para que eu reconheça a necessidade do Salvador, aquele segundo ponto é muito importante, porque aí a pregação do Evangelho quando não fala da miséria do pecado do homem. Exato. Porque se, como se alguém dissesse assim, você é uma pessoa pecadora, eu não sei, você é uma pessoa ruim, isso sei como todo mundo é. Não, você é uma pessoa horrível, suja, podre, prostituta. Agora assim. Mas Chama briga, né? É horrível, porque você é tão ruim que você não tem a menor possibilidade de salvação. Você é mais sujo do que você pensa. Então, aquela palavra miserável, assim, é forte, muito forte. É necessariamente ser forte. É verdade. E aí vem um outro ponto, né? Como Cristo revela essas verdades para nós. Então, ele revela, aquelas são as verdades que ele revela. E como é que ele revela isso para nós? Por meio da palavra e por meio do Espírito. Esse aqui é um tópico importante. Porque isso aqui tem a ver, por exemplo, com o aspecto externo, chamada externa, chamada interna, né? Que é a palavra aplicada ao coração, a palavra externa, apenas ouvida, mas não recebida no coração. Né? Mas você não vai ouvir isso se não for por meio da palavra. Né? A sua palavra, por exemplo, Gênesis, a palavra extraordinariamente pregada, como em Hebreus 1, verso 1 e Gênesis 3, verso 15. O que a palavra extraordinariamente pregada? Como é essa palavra? O que é que Hebreus 1 narra? Deus falava de outras formas, de muitas maneiras. E Gênesis 3,15, como foi a pregação do Evangelho ali? Mas quem foi que pregou aquele Evangelho ali? Deus. Que coisa, foi o próprio Deus, né? Isso revela que ali em Gênesis 3,15, quem pregou foi o próprio Deus, dizendo que nasceria, não é aquele que iria esmagar a serpente. Essa mensagem extraordinária, não é? O Thomas Boston chega a dizer que ele apenas toca no tópico e diz assim: isso aqui não é um assunto que nós vamos discutir, porque esse é o tipo de mensagem que não ocorre mais hoje. Em outras palavras, é a mensagem extraordinária do Evangelho. Não por meio da pregação da palavra, né, mas como era na antiga aliança. E como diz Hebreus 1, verso 1, que Deus falava de muitas formas, mas hoje Ele fala apenas por meio do seu Filho. Não significa dizer que as muitas formas do Antigo Testamento
Não, era por meio de filho, era por meio do filho, porque elas eram também a mensagem do Evangelho acerca de Cristo pregada com a linguagem da antiga aliança, mas ela era por meio de sonhos, de visões, e hoje é por meio da exposição das Sagradas Escrituras. Não é? Então, você não tem esse tipo de pregação hoje. Não é? Deus chegar e vou pregar o Evangelho aqui. Não é? A igreja é essa função da igreja. Mas, por outro lado, quando a igreja prega o Evangelho com fidelidade, é como o próprio Deus falando, trazendo a vida àqueles que estão mortos. Né? E assim, a segunda maneira da palavra ser anunciada, não é? Que é a palavra pregada, é que tem sido manifestada de duas maneiras: pela pregação pessoal de Jesus Cristo. Veja lá, Romanos 15, verso 8. Me ajudem, por favor, esse texto, Romanos 15, verso 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Ministro da circuncisão. Então, essa aqui é a palavra pessoal de Jesus Cristo, aquilo que ele fazia e que representava a verdade. E a segunda maneira da palavra pregada são aqueles que, como nós, pregamos, que são enviados pelo Senhor Jesus Cristo para pregar a palavra. Não é? Então, a vontade de Deus revelada em Cristo como o profeta, aquele que anuncia a vontade de Deus, ela é revelada pela palavra e pelo Espírito. Pela palavra, nós temos aqui aqueles que apregoam a verdade, os pregadores da verdade. Aqui uma rápida reflexão, né? Veja a seriedade do que significa pregar a palavra. É profetizar. Porque é por meio de Cristo que está sendo pregado. Não é isso que está lá em Efésios, né? Capítulo 2, está escrito isso? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Efésios capítulo 2. Depois do capítulo 1 e antes do capítulo 2. Só ajustar, né? Capítulo 2. Verso 14 em diante, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu. E aqui, veja bem, aboliu aqui não tem um sujeito, mas é Cristo. Ele aboliu, né? Aqui é Cristo. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. 17. E vindo, ele fez o quê? Evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja, ele evangelizou. Ele pregou a paz. Essa linguagem, ela traz exatamente o princípio da pregação. Pregar é pregar como Cristo, é anunciar como Cristo a verdade. Esse é o elemento importante quando você pensa em pregação. Então, a vontade de Deus não é revelada quando a palavra é pregada simplesmente, mas quando é pregada com fidelidade. Esse é o elemento importante. Pregada a verdade, né? E como que essa palavra foi pregada? Foi pregada antes dele encarnar e depois dele encarnar. Essa palavra é pregada. Lá o texto, primeiro livro de Pedro, primeira carta de Pedro, né? Capítulo 3, verso 19, por favor. Primeira carta de Pedro 3, 19. Primeira Pedro 3,19. Isso. No qual
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele foi e pregou os espíritos em prisão. E aí, no caso, quem foi que pregou aí? Ele está falando de Noé, mas quem pregou? Cristo. Não é? Foi Cristo aí. E Noé, antes da encarnação. E depois da encarnação, pelos apóstolos que foram guiados infalivelmente, e nos nossos dias por ministros ordinários da palavra, através de quem Cristo continua exercitando o seu ofício profético. Aqui é importante, veja só. Aqui é os ministros ordinários da palavra. Não são os extraordinários, não. São os obrigados, senhor. Deveria, viu? Tem que a bateria não veio. Deixa eu ver aqui se eu agora. Agora melhorou muito. Soltou. Eu sou total. Olha só, então, por ministros ordinários da palavra. Aqui é ordinário no sentido do ordinário, que bicho ordinário, né? Não é essa a ideia do ordinário. Ordinário que não é extraordinário, é comum. Então, da palavra, através de quem Cristo continua exercitando o seu ofício profético. Então, veja que coisa impressionante. O ofício profético de Cristo continua por meio da pregação da palavra, dos chamados ministros ordinários da pregação da palavra. O pastor tremer com isso, vai fazer o quê? Vai tremer diante do quê? Isso é uma coisa impressionante. Se você imaginar que você está continuando o ministério, é possível você pregar de qualquer jeito. Não é. Misericórdia. Efésios capítulo 4, verso 11, por favor. Professor, Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O próprio Cristo concedeu esse, né? Malaquias 2,7, por favor. Malaquias 2,7. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. A gente vai encerrar aqui com o último tópico, né? E Deus revela, Cristo revela a vontade de Deus por meio da palavra. Que quando Deus falava de maneira de modo extraordinário, quando Deus falava através de Cristo antes da encarnação, depois da encarnação, ele fala também por meio da palavra escrita, não é? Veja lá, Evangelho de João, capítulo 20, verso 31. Me ajudem aí nesses dois textos, Efésios nós já lemos, né? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isaías 8:20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais darão a alma. A lei É o e o testemunho. testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alma. Veja, é interessante que aí a lei, eu já li isso registrado, né? Texto escrito.
Se não falarem dessa maneira, jamais verão algo. Eu vejo que ainda o cano estava em formação, tanto em João como em Isaías, né? Informação. Mas aquilo que já era registrado era tratado dessa forma. E que coisa impressionante, me impressiona muito. Isso então me faz pensar no outro elemento importante da pregação. A pregação não pode ser a parte da revelação escrita de Deus. Você não pode pregar revista Veja, revista Isto É, pensamento de fulano, palestra sobre fulano. Isso não é pregação. A pregação, ela é da palavra de Deus. A revelação escrita, ela nasce lá. Não é? E diferentemente dos apóstolos, que eram inspirados